Foi 2 horas de aula ontem. 2 horas de aula. Ai, que maravilha. Para compensar quase uma semana sem, né? Uns 4 dias sem, 4 dias sem. Vamos lá no gráfico de 1 hora. Ei, coisa bonita de se ver, hein? Tomamos um stop, mas o movimento foi. Não, mas se for pôr na lógica, o stop teria sido hoje, né? E eu já teria saído daqui há muito tempo, ó. Chegou no alvo. Mas não chegou. Alcançou 23, que nós estávamos supondo, né? Né? Falou antes do 23. Ele alcançou o alvo aqui mais pra frente, mas já tinha sido estopado aqui, né? Mas aquilo que a gente estava prevendo também da média azul, a 9, vim tocar aqui embaixo, ela buscar o movimento, não o Scandal buscar ela, bateu certinho também. É o tal do fundamento, meu amigo. Quando você faz a linha de raciocínio, é 2 horas de análise. Isso daí é uma coisa que todo trader deveria entender, e quase todos, pelo menos quase todos os novatos, eles odeiam ter que fazer isso. É fundamental uma entrada. Eles acreditam que o trade é tipo um videogame, é só você apertar o botão que o negócio anda. Fundamentar a entrada, você analisar, você fazer esse passo a passo minucioso. Isso difere o que a pessoa que vai investir vai tomar um prejuízo da pessoa que vai investir e vai conseguir um retorno. Sim. Mas eu gostei. Na hora que eu abri aqui, que eu vi, falei, pô, fiquei feliz. Falei, caramba, deu certinho. Você joga lá no gráfico de 5 minutos, ele deu uma boa consolidada também. Tá bonito. Ainda mais que esse movimento que ele veio para baixo aí, ó. Deu até uma outra entrada no mesmo setup das médias móveis, só que agora no gráfico de 1 hora, né? Dá até para fazer o setup das médias móveis perfeito ali, ó. Andaria mesmo. Se você olhar se você olhar o Fibo azul, o nível de 50% ali, ó, o nível de 50% ainda dá uma confluência com as médias móveis, ó. Dá certinho, verdade. É um ponto de entrada bonito, de você falar, ó, bateu próximo dos 50, tem as médias segurando, tá tudo confluindo, procuro e a entrada seria exatamente no ponto do nosso stop, na linha do nosso stop é a entrada lá. Perfeito. Já tá no lugar do ponto de entrada. É verdade. Foi lindo isso aqui, hein? O estudo bem feito fica bonito, meu amigo. O estudo bem feito dá orgulho, dá prazer. É igual você na escola, né? Quando a professora passava a lição, você se dedicava que era um assunto que você gostava, quando ela dava lá a nota, que vinha com a nota boa, dava orgulho. Mesma coisa é isso. A diferença é que aqui vem dinheiro, não vem só o elogio. Verdade. E aí, bateu certinho o nosso Fibonacci, bateu certinho. Abre mais aí, vamos ver se chegou no nível que a gente acreditou que ia chegar, como é que foi isso. Dá pra fazer as aqui no 1 hora mesmo? Deixa aí numa hora, pelo menos não dá tanto erro. Se jogar nos 5 minutos, acredito, no 5, no 15, depois a gente vai conseguir ver a movimentação, como é que ela respeitou aí justamente nos Fibonacci. Aqui tá no 38 do amarelo. O amarelo é semanal, né? E tá buscando aqui o nível 0. Nível 0 do é o fundo, Fibo azul, que é diário, né? É o seu último fundo. Creio que deve ser. Abre o gráfico aí, vamos descobrir. É o último fundo aqui, ó. É o ponto mais baixo. Se perder isso aí, é esticar o Fibo para baixo e deixar o fundo trabalhar. Pô, funciona certinho, né, cara? Eu fico... Toda vez que nós monta e bate certinho, eu fico abismado, cara. É incrível. Vai certinho. Meu amigo, eu parto sempre da mesma premissa. A ferramenta Fibonacci usa o cálculo matemático da Lei Áurea. A Lei Áurea nada mais, nada menos é a lei que indica toda a perfeição do universo. Não cabe nem a mim querer dizer que o negócio não vai bater. O cálculo por si só já descreve a perfeição, já está com boa parte das coisas da natureza. Como é que a gente debate com algo assim? No caso aqui, ele rompeu aqui
nosso Fibonacci verde aqui, no caso, tiraria Então, ele ou jogaria ele para baixo? Esse Fibonacci verde aí você tem que ajustar, né? Porque ele é seu nível de 100%. Você não atualizou, tem que atualizar o estudo. Porque ele já rompeu seu 100%. Você alcançou teu alvo. É verdade, ele era um de progressão, a gente fez projeção, né? Exatamente. O verde é uma projeção que está lá no tempo mais curto. O azul retração. Certo. Essa linha amarela que nós havíamos deixado aí, ó. Isso aqui foi pra gente, seria o nosso, onde a gente buscaria o alvo, né? Exato, creio eu que deva ser lá nos 5 minutos, alguma coisa assim. Pode até apagar essa linha, porque ela já não tem mais fundamento aí na análise, porque já bateu no 100% também, né? Então esse fibro verde aí você precisa atualizar ele para frente, para depois de atualizar para frente, você continuar a projeção para ver se vai bater, né? Você usou o pivô, você estava botando 0,38 no pivô lá, você tem que abaixar para 0,23 para projetar mais abaixo para ver se já alcançou também. Certo. Não é para mexer nesse não, né? É no de baixo. Isso. Tá travado o prêmio. Por isso que não tá mexendo. Se não destravar, ele não vai. Cara, tá travado aqui. A trava de segurança é justamente para isso. Senão você já tinha puxado lá de cima, já tinha desconfigurado tudo. Certo. Se tá longe, aproxima o gráfico. Não precisa colar os olhos na tela, não. Queria um visto isso aqui de... Mas faz mal. A avó, a mãe já falava quando era pequena. Ficar com os olhos perto da tela faz mal. Tá, ó. Esse daqui já... Esse próximo... Agora, quando a gente for abaixar, Você solta, clica no botão Ctrl, aperta o botão Z. Pronto. Onde que está o nível? Qual pivô que o nível foi projetado para você alcançar esse 100% que está parado aí, que foi o que nós fizemos ontem? Qual é o pivô que está mostrando a projeção, que está definindo a projeção? Lembrando que o nível 0 é lá em cima. Qual é o pivô? Aqui, ó. Esse é o pivô. Onde você está com o mouse é o pivô? Não. Coloca o mouse exatamente no pivô, exatamente em cima da linha do pivô. É aí que tá? Tem certeza que é aí? Aproxima a tela. Aí desceu, fez o movimento. Aproxima a tela, porque essa imagem está muito longe. Aproxima a tela. Quero ver só o Fibonacci verde, não quero ver o azul. Só o verde. Estamos mexendo no verde, não tem por que ver o azul. Senão vai acabar confundindo. Pivô esse daqui. Qual foi o pivô que você projetou para chegar nesse nível que bateu no valor 0.02244? Esse aqui, ó. Coloca o mouse exatamente em cima do ponto que foi o ponto que você usou como referência. Foi aí? Foi. E por que a linha do Fibonacci não está aí? A gente ajustou ele no... Acho que ele alcançou todos os níveis, aí a gente puxou ele para 50%, não foi? Não tá fazendo sentido isso, Daniel. Você tá meio fora da linha de raciocínio. E o pior de tudo é que tá desenhado na tua frente. Isso foi o pior não, né? A grande questão é que tá desenhado, não tem pior. A grande questão é que tá desenhado para ti. É tipo assim, você errar a prova com a cola escrita no quadro negro. No quadro negro. Isso. Caramba. Faz o seguinte, eu vou facilitar a tua vida, que eu odiava quando os professores ficavam fazendo essas perguntas e não dizia. Vai lá embaixo, clica lá no Fibonacci verde, lá no nível 100, clica nele, volta até o nível 0 e faz de novo. Lembra que o valor é 22,44. Vai no 0 e faz de novo. Tenta chegar nesse mesmo valor, 22,44. Aqui a gente está aqui agora. Tá. Projeta, acha um pivô
vai projetando esse pivô nível a nível, fala no primeiro nível, bota o segundo, fala segundo nível, até chegar no 22,44 lá embaixo. Lembrando que o primeiro nível é o 50 que você vai usar, tá? Meu Deus do céu, o que fez hoje? Deu um branco. Não tem problema, fica tranquilo. Se eu sei que você sabe que você sabe. Você só tem que se esforçar para poder lembrar. E o conhecimento está aí. Foram 2 horas ontem para você montar esse FIBO, para sair do mensal para chegar até esse FIBO que foi traçado, que foi o último. Pivô é esse candle aqui. Esse candle é um pivô? O que é um pivô? Pivô é o movimento mais baixo depois do candle que a gente puxou Fibonacci. Se eu usar uma referência ou uma comparação que um pivô é igual a um cotovelo, um movimento de cotovelo, né? Um ponto mais baixo, um ponto zero, um ponto mais baixo, nesse caso que é uma venda, e depois um ponto mais alto. Ele faz como se fosse um V quando ele está caindo. Aonde que é o ponto mais baixo depois desse ponto inicial do Fibo zero? Aqui, ó. Tem certeza disso? Ele vem... Ah, não. Vou te facilitar, isso que eu ia falar, vou te facilitar com cores, pelo amor de Deus. Se você não entender com cores, vai ficar um pouco mais difícil. Depois dos candles vermelhos, onde está o único candle verde que subiu? Aqui, ó, já tá com o mouse em cima. Ok, então, se você achou o ponto, vamos lá. Volte seu Fibo verde pro 0 a 0 e sabe que tava novamente até chegar no 22,44. Não, sabe o que tava me confundindo aqui? É que eu tô na cabeça, movimento de alta. Eu tô procurando um pivô em cima, cara. E quando ele tá pedindo baixa, o pivô é embaixo. Eu tô olhando em cima dos candles, porque eu tô aqui apanhando. Volta no nível 0. Vai lá no 0, acha os 50%, fala primeiro nível, vai para a segunda linha, fala segundo nível, e tenta chegar na... Primeiro nível. Exato. Não se esquece 50%. Que o valor embaixo tem que ficar 22,44. Tá. Primeiro pavio, 50%. Pode parar que está enganado, você está enganado. O preço começa no pavio e a projeção do primeiro nível é no pavio também? No corpo. Ah, ok. Tudo bem, pode seguir. 50% alcançado aqui. Tá, vamos para o 0,38. Maravilha. %100% alcançado aqui também. Agora vamos passar para o próximo, que é... Eu vi aquela aqui. O 0,23. Pronto. E aí, como é que tá isso tudo? Agora, nesse exato momento, o movimento está tocando em cima do 0,78 para buscar o 100% embaixo. Ok. Então, neste momento, estamos numa tendência de baixa. O preço saiu do nível 0, na casa do 0,23,378. Tem a projeção até o 0,21,660. É isso? 0,21,66, né? É. Ele saiu do 23,78 e tem que ir até o 21,66.
Dentro disso, as médias móveis estão em tendência, todas apontando para baixo. Depois da correção de ontem à noite, o preço mais uma vez segurou no meio das médias. As médias nem entraram em confusão, como diz você aí. Como é que você fala a descrição lá? Não entrou em... em confusão mesmo. Bagunçado, confusão. Não bagunçou, exato, não bagunçou, é assim que você fala. Não estão bagunçados. Estão tudo em ordem, alinhadinha. E neste momento, ele já, novamente, o preço continuou a tendência de baixa que está vindo com maior força. E as médias seguem tendência de baixa abrindo e expandindo na movimentação. Ok, já entendemos como é que funciona. Você já apanhou com Fibonacci nas últimas 3 aulas, saindo do mensal e vindo até o tempo curto. Ontem nós relembramos o setup das médias móveis. Então você hoje tem 2 setups já que você aprendeu. Um deles é o ABC e o outro é o setup das médias móveis. Os dois, por mais que sejam semelhantes, levando em consideração, no caso da venda, um topo mais alto, um topo mais baixo, perdeu a mínima do primeiro candle, tem a venda, e ainda assim coloca o stop, nesse caso do setup das médias móveis, stop acima da média que não foi alcançada, a média superior que não foi alcançada. No ABC é o mesmo princípio, um candle, um topo, um candle seguinte com um topo mais alto do que esse anterior, no próximo candle, terceiro, um topo mais baixo do que esse segundo candle, que seria a letra B, a venda seja perdendo a mínima do candle A, né? Seria do A, B, C, o primeiro, segundo e terceiro. Então, perdeu venda. Então, os dois têm o mesmo princípio, contanto que o da média móvel leve em relação ao stop acima da média anterior. Joga nos 5 minutos, eu gostaria de te mostrar uma coisa. Eu já olhei esse gráfico durante o dia, eu já tinha uma ideia mais ou menos do que está se passando. Só para complementar com o vídeo de ontem, vai exatamente no momento, naquele candle que você desenhou ontem, para você lembrar onde que era o momento chave. Ignora que o preço já andou e vamos meio que tentar recordar o que aconteceu aí. E eu gostaria que nós analisássemos da seguinte forma. Quando eu te mostrei o setup das médias móveis, eu te informei sobre a questão da análise técnica e como as médias respeitam e como é que o preço respeita, né? Eu acho que isso é bom recordar. O nosso stop, ele foi tocado em algum momento? Nosso stop foi tocado aqui, bem para frente aqui, mas... Não esquece isso tudo, estamos olhando agora. Estamos olhando como se a gente estivesse olhando a continuação do movimento que a gente parou porque já era tarde. Não foi tocado. Então vai seguindo o movimento aí pra gente entender. A gente parou no gráfico, ele estava mais ou menos aí. Você marcou exatamente o ponto ali, que seria o ponto do candle, que era a entrada e tudo mais. Foi aqui, deu a entrada bem aqui. Exato. Aí no ponto que nós estava parando, eu fiz uma circulação e eu estava aqui, ó. Esse ponto aqui, nesse candle aqui, ó. Nós sabíamos que nós tínhamos o stop ali em cima. Essas médias estavam todas naquela linha verde lá em cima, se eu não me engano. Puxa um pouco mais para baixo, só puxar, isso. Essas médias estavam vindo lá de cima ainda, né? O preço estava caindo, essas médias estavam caminhando lá de cima. E nós colocamos o stop acima desse candle aí, que é tipo um doji, um martelão, uma estrela cadente, como dizem eles, os grandes analistas. Nessa média móvel acima dele. Colocamos um tique. Você recorda que eu falei para você sobre essa questão de colocar um tique acima, uma média acima? Você recorda mais ou menos os princípios disso? Você mencionou que... você falou do onde eu colocaria o stop. A gente deu entrada aqui, onde eu colocaria o stop. Numa média móvel acima da média móvel que ele rompeu. Ok. Essa amarela, ainda colocamos na lilás, em cima dela. Maravilha, exatamente isso. Então, levando em consideração que a entrada está nessa linha verde que está aí abaixo, o stop está na linha vermelha. Vai andando devagarzinho com o gráfico, tenta ir tique a tique, para não fugir muito, só para a gente acompanhar o movimento como se ele estivesse acontecendo ali, para a gente ver a dinâmica do preço e para ver o stop também, para ver se ele foi pelo menos, se a gente passou algum calor, né, no trade.
Até às 4 da manhã a gente ia ter que respirar fundo, hein? 5 da manhã, respirar mais fundo ainda. Aí amanheceu umas 6 horas da manhã já tá começando a respirar mais. E as médias móveis literalmente segurando o preço para ele não subir. Como eu te falei, os vendidos segurando o preço máximo. Voltamos ali para o nosso 0 a 0 do ponto de entrada, o zigue-zagueando, 10 horas da manhã. Aplica o Ctrl e roda gira o rotor do mouse para poder caber na imagem. Pronto, para a gente entender onde que nós fomos estopados. Estopado nessa violinada aqui. Ok, deixa essa violinada aí e vamos fazer mais ou menos o seguinte. Pega a função régua e traça essa régua do nosso stop, da nossa entrada até o nosso stop, vê qual é a margem que tem de distância. Só subir, não precisa ir até o futuro. Precisa ver, já colocou, pode deixar, não tem problema. Coloca exatamente na linha do stop, não coloque acima, por favor. Qual é a porcentagem que tá aí? 145 barra, 12 horas 5 minutos, a porcentagem 0,52. Então nós tínhamos 0,52 de stop. Agora aproveita que já está a ferramenta aí, puxa para baixo e vê qual foi o ponto mais baixo que esse preço bateu aí na porcentagem, por favor. Foi menos 1,03. Então nós andamos um ponto para baixo com o nosso stop em meio ponto. Então foi 2 para 1, basicamente. Nós tivemos um trade de 2 para 1 que, se não tivesse sido realizado ali, ele voltaria e estoparia. Ou, no caso, a gente poderia ter ajustado o stop para um nível abaixo. Ou realizado. Isso são suposições, lembrando bem. Aí vai de cada um, vai da disposição do trade que está ali. Agora, adianta, abre imagem, adianta e vamos ver, mesmo nos 5 minutos, tá? Para ver essa nova entrada que deu aí, que a gente sabe agora que deu, né? A gente deu numa hora que o preço voltou, estopou, e ver como é que foi essa entrada. Eu quero ver lá em cima, no ponto da venda, onde que seria um bom ponto para vender, né? Porque ele deu uma nova entrada e a gente estava com certeza do movimento. Essa linha verde é o ponto da entrada anterior. Tá. A vermelha foi stop. Aproxima mais, Daniel, não precisa deixar tão longe, pode aproximar. Pode mais. Não precisa. Mais? Não, tá bom, dá pra ver já a imagem. O que você faria para agora, vendo com o gráfico parado? Eu sei que é tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, mas mesmo assim eu vou te perguntar, o que você faria para vender aí nesse momento, para poder pegar esse movimento todo? Bom, ele vem aqui, as médias móveis todas para baixo. Eu, sinceramente, se eu não usasse nada de Fibonacci, eu esperava o rompimento desse fundo aqui, ó, para efetuar uma venda. Uma boa linha de raciocínio. Consequentemente, seria a abertura também das médias. Elas estariam começando a abrir depois de consolidar todas. É que dentro desse movimento aqui seria o fundo mais baixo, né? Perda de fundo. É. Também é um setup que funciona muito bem. E não só um fundo, não são dois. Se você olhar um pouquinho mais para trás aí mesmo, vai de novo no 2 isso, nessa área, exatamente nessa área. Então você estaria perdendo 2 fundos, né?
Se pegar aqui também, até nesse daqui também, porque olha, ele acabou se tornando uma linha a nossa linha de stop, acabou se tornando uma linha de suporte aqui, né? Ó, segurou aqui, segurou o preço aqui, ó. Se você usasse a linha do stop como referência, né? O ponto do stop seria se perder o ponto do stop para baixo, seria ele, teoricamente, ele rompeu, na verdade, ele pegou o seu stop, só que ele deu uma nova entrada, voltando a trabalhar abaixo do nível do seu stop, né? Voltando para aquela tendência que a gente já havia pego um pouco antes. E levando em consideração, se sair dos 5 e jogar para 1 hora, faz isso. Vamos ver as médias móveis, para ver se por um acaso calhou de o preço encostar na média móvel nesse momento. É possível que sim. Faz assim, vai no 5, circunda lá com uma caneta e vamos jogar numa hora pra gente ter a certeza no gráfico aí do ponto. O mais que dê pra ver, pelo menos no vídeo fica um pouco mais fácil de visualizar. Pega lá a ferramenta caneta, ou pincel, tanto faz. Seria aqui, ó. Esse aqui, ó. Desse queda, só para marcar onde eu entraria, né? Pode ser, não tem problema. Marca, joga numa hora lá agora. Você tem que aproximar. Aqui, vocês pensam que olhar nos 5 minutos é olhar de perto demais e afastar por 1 hora é olhar de longe. Então você não vai conseguir ver numa hora um pedaço de uma tampinha de garrafa que está a 1000 metros de você. Tem que olhar muito bem, aproxima mais, abre mais para poder ver, porque eu não estou quase na imagem que como um todo não dá para perceber onde que está a sua marcação. Ela não está destacada. Ela estaria aqui, ó. Ela não estaria aí. Quer dizer, ela não está aí, ela está mais para trás. Eu vi ela aqui. Volta nos 5 minutos, pega a ferramenta, a caneta e faz um desenho bem grandão, que aí você vai ver. Eu tô vendo ela daqui, mas eu preciso que eu vá nos 5 minutos e faça isso para você entender qual é a dinâmica de você olhar num gráfico de 5, qual é a dinâmica de você olhar num gráfico de 1 hora. Você ainda não tem esse tempo de tela para perceber. Olha lá o desenho. Agora faz o seguinte, vai na ferramenta caneta, clica ali onde está a caneta, só que não foi escolhe essa, escolhe a outra. Tem uma outra ferramenta ao lado lá. Olha lá, o destaque. Faz bem grandão nesse candle aí, ó. Pode pintar. Mudar de cor, bota uma cor que chama atenção como branco, que se destaca no fundo preto. Agora joga numa hora que deve aparecer de uma maneira mais clara pra gente. Auditor Cuja aqui. Agora você consegue ter a dimensão da proporção do gráfico, que tem uma proporção de gráfico? É a mesma referência que eu te dei. Você estava tentando olhar uma tampinha de garrafa, levando em consideração a proporção, a 1 quilômetro de distância, que é levando em consideração a 1 hora, só que você ao mesmo tempo estava olhando essa tampinha a 5 metros de distância. A 5 metros você vê a tampinha. A 1000 metros ou a 100 metros você não consegue ver a tampinha com a mesma claridade que você vê. Então se você não destacar bem a área da tampinha, você não vai conseguir enxergar. Aproxima mais o gráfico, por favor. Vamos ver só esse movimento a partir dessa linha laranja aí que a gente havia definido. Isso, boa, cara. Se você passar o mouse em cima desse candle que está destacado circundado com branco, deve aparecer aí a linha amarela também, mas é indiferente. Se não aparecer, não há mal. A gente sabe que esse candle é o candle chave. Agora a pergunta que não quer calar. Daquele ponto lá atrás, onde está marcado em amarelo, lá naquele candle verde, que foi o momento de ontem, no momento que a gente parou a aula, até o momento que você circundou de branco, que é esse novo momento, que foi o momento da entrada, o que aconteceu aí para definir a venda? Ele desceu, ele rompeu esse queda que a gente estava aqui,
fez um pullback aqui nas médias. Tocou na média de, esse aqui é 35. 30. Tocou na média de 30. Rompeu esse último fundo aqui, ó. E desceu. Vamos pensar como entrada. Não vamos pensar como entrada? Vamos pensar, a gente está analisando a entrada. O ponto que eu quero que você chegue é me justificar um bom motivo para a sua entrada. Não se esqueça que você falou que você venderia e você demarcou com branco o ponto que você vendeu. E eu quero então, aqui seria esse daqui, mas se fosse eu olhar aqui no gráfico de 1 hora, se você botar os 5 minutos e riscar da mesma forma que você riscou lá atrás, vai ficar um risco bem grandão, risca bem grande, você vai conseguir ver que ponto desse candle vermelho que seria a sua entrada. Volta no 5 rapidinho, pega a ferramenta lá, caneta, faz um risco amarelo que nem você fez naquele candle verde do passado que marcou sua entrada antes da gente finalizar a aula ontem. E aí você vai conseguir ver naquele candle gigantão qual é o ponto da sua entrada exata, para você ver o preço. Não se esqueça que isso é para você ver o quão caro ou quão barato você pagou. Você pagou um preço para entrar, o preço que você entrou, caso ele tivesse revertido, você teria um stop caro. Eu preciso que você entenda que você pode ter um stop mais barato se você seguir. Usa outra ferramenta, essa daí só é para destacar o ponto. Usa outra que essa daí não vai marcar como amarelo. Isso, o pincel vai destacar melhor. Pode até botar de amarelo também. Faz um risco aleatório em qualquer lugar, depois você vai conseguir ter. Isso, boa. Creio eu que ele já consiga destacar numa hora. Esse tamanho aqui, acho que dá para ver. Acredito que sim. Dá para ver que ele tá bem aqui nesse pontinho. Mais imagem, Daniel. Não vejo já tá de longe. Se você deixar de mais longe ainda, aí agora você conseguiu ver de maneira clara. Boa. Então vamos levar em consideração aquela linhazinha amarela que está ali atrás, só para ficar visualmente agradável. Isso, você vendeu aí. Numa hora, não faz tanto sentido quanto nos 5 minutos, correto? Corretíssimo. Lembra que ontem, no final da aula, nós ficamos variando entre o gráfico de 5 minutos e de 1 hora para poder entender qual seria a lógica do movimento? Sim. E eu citei para ti o seguinte, o preço onde nós vendemos agora está esticado. É possível que as médias desçam e encontre o preço. Em que momento que as médias encontrou o preço? Você pode me definir aí nesse gráfico de 1 hora, em que momento? Você consegue me circundar aí com a caneta? Ele encontra o preço nessa parte aqui, ó. Aí depois ele subiu. Ok. Aí aqui no caso, os candles encontrou as médias, mas de princípio foi aqui. Ele encontrou a média mais curta. Qual foi a média mais curta que ele encontrou? A 9. A 9 sempre tende a chegar primeiro. Só que aí o preço, o que ele fez? Ele corrigiu até a 20. Chegou na 20, ele ainda seguiu corrigindo com a tendência e mais uma vez ele montou aquele setup das médias novas. Foi na 20, foi na 25, foi na 30, aquele viu que parou na 35, é isso? E aqui tocou na 35 aqui, ó. Ok, chegou até a 35. Então o stop nesse ponto seria na próxima, seria a 40. Que por um acaso, se esticar o fibo azul ali, ó, seria bem próximo do fibo azul, se eu não me engano, seria perfeitamente no fibo no nível de 50%. Ele viria aqui, ó. Isso seria um stop não só barato, mas seria um bom ponto de venda, porque a gente já estava analisando, mesmo usando 5 como entrada, o nosso fundamentalismo que foi feito a partir do mensal estava sendo acompanhado pelo 1 hora, por isso que eu ficava, joga numa hora, vamos ver numa hora.
Porque 1 hora daria a continuação do movimento, que se expande esse gráfico o máximo possível aí. Possível não, mas expande ele até a gente ver o topo desse movimento de venda todo que veio. Não, expandir ele é afastar, expandir a visão, é ver além. Não é ver próximo, é ver além. Isso. Vamos ver o começo da venda aí. A venda começou lá em cima. Então a venda seria no rompimento desse corpo aqui? Exatamente. Mas a entrada seria tanto baseada no ABC de venda, quanto no setup das médias móveis para ajustar o stop. Você poderia até unir os dois e colocar o stop baseado no setup das médias móveis em 1 hora, com a entrada feita a partir do ABC. Desenha o ABC e coloca aí o ABC para a gente entender como seria ele numa hora. Se tá longe, aproxima, não tem problema. Depois você só volta pra gente ver. Precisa colar os olhos na tela. Tá, só formulando aqui. O ABC, só para me entender mais, ainda tem um pouco de confusão. O ABC é um pivô. O ABC é um pivô. É um ponto baixo, um ponto mais alto e um ponto mais baixo do que o anterior, que seria o ponto B, que é o ponto consequentemente mais alto entre os 3 candles que nós definimos, independente do tempo gráfico. Não, é um mais alto, um mais baixo e um... Não, é um ponto alto, nesse caso da venda, né? Estamos falando de um ABC de venda. É. Um ponto alto, um ponto mais alto do que ele no candle seguinte, e um terceiro candle que seria um topo mais baixo do que esse segundo. Então seria como um pivô, seria tipo um topo de uma pirâmide, a gente está falando de vender. Seria a base da pirâmide, o topo da pirâmide, depois de novo a base. Ficaria um movimento... Então fiz errado, então. Você fez equivocado. O A seria aqui, o B e o C? Exatamente. A entrada seria na perda desse candle aí, que seria o candle C. É verdade. Vamos sacar aqui. Não precisa apagar, é só você mexer. Por que você apagou? É verdade. Ctrl Z, aperta o Ctrl Z. Aperta mais vezes, aperta umas 2 vezes que ele desfaz. Aí, pronto, agora é só você movimentar. Bota essas letras brancas, cara. Você tá aí sofrendo para enxergar numa letrinha aqui, na linha de minúscula. Tá longe no mapa, não sei porque você tá tão longe. Aproxima o mapa, você tá fazendo desenho técnico, eu já te falei. Isso daí é literalmente, você precisa entender isso, isso é literalmente uma função como um relojoeiro. O relojoeiro não aperta aqueles parafusos minúsculos do relógio com o olho dele longe, ele bota aquele negócio no olho assim, vai o mais perto possível com a chavinha para poder fazer o ajuste. Isso é uma análise técnica, você não está trabalhando como peão de obra batendo uma enxada, você está literalmente fazendo um ajuste fino, e para isso você tem que ter a ferramenta o mais claro possível na tua visão. Tá, então vamos lá então. O ABC, nas médias, é quando o A... Ponto alto, leva ao ponto alto do A. Um ponto mais alto no B, um ponto mais baixo no C. Certo, mas isso dentro... A perda do candle B define a entrada. Certo, mas isso dentro das médias móveis? Então, nós estamos somando os dois setups. Lembra que eu te falei, você pode até usar, neste caso aí, as médias móveis, o setup das médias móveis, para poder descrever o ponto do stop. Nós somamos os dois ali, né? Porque o setup das médias móveis, ele funciona justamente
o preço tentando romper as médias e não conseguindo superar. E quando ele não supera as médias, ele deixa esse padrão de ABC, que é um candle que rompeu a de 20, que é o candle A, mas não rompeu a de 25. O candle B que rompeu a de 25, a de 30 e tocou na de 35. E o candle C que não conseguiu chegar na de 35, mas rompeu a de 30. É isso que está na tela, se eu não me engano? Isso mesmo. Tá, mas esse padrão ABC, ele pode se formar também fora das médias ou não? Se for na venda aí, existe a chance, mas boa parte das vezes que ele acontecer, ele vai acontecer nas médias, porque a reversão acontece nas médias. As médias sempre tendem a encostar no preço, e o preço sempre reverte ou corrige até o ponto que encosta nas médias. É uma matemática que não tem muito para onde fugir, tá vendo? Por mais que ele aconteça, exemplo, o momento que ele aconteceu fora das médias, abre mais o mapa aí, vamos procurar, ver se acontece essa citação que você fez. Vamos ver se tem algum momento ali de venda. Até tem um ABC de compra ali, ó. Aquele fundo é um ABC de compra longe das médias, ó. Perto de onde você está com o mouse agora. Isso daí é um ABC de compra. Você poderia ter feito o fundo, o outro A, onde você parou naquele candle vermelho. Isso seria o A. O B seria esse candle seguinte. O C seria o próximo. A entrada seria no rompimento desse segundo candle aí, ó. Rompimento desse. Isso, onde seria o alvo? Pega a Fibonacci, bota do começo ao fim desse candle, projeta nesse mesmo candlezinho, projeta o Fib usando este, creio eu que o 100% vai chegar próximo daquele topo daquele candle grandão verde lá. Só de visual, creio que seja bem próximo a isso. Vou projetar ele aí, ó. Projetar direto lá. Tenta alcançar o nível lá, vamos ver qual que bate. Ó, o 100% chegando próximo. Ajusta com o topo do pavio só para ficar minimalista, por mais que ele fique abaixo da perfeição, ele já chegou próximo. Botando exatamente no topo não no topo do pavio do alvo, mas no topo do candle, que foi o candle que você usou como referência. Só para a gente entender uma coisa. Tá falando aqui. Não. Qual foi o candle que você usou para projetar? Esse... Ah, entendi. Tá errado, é isso que eu preciso que você entenda. Quando você usar um candle para projetar, você não pode ultrapassar ele para poder buscar o alvo. Você não pode ser literalmente fominha para tentar alcançar. Você tem que respeitar ele. O nível pode subir o 23 até chegar no topo dele. Assim você conseguiu alcançar o 100%, levando em conta. Quando você usa um candle, Daniel, assim, é mais uma... Eu sei que você faz confusão, porque às vezes é o corpo e às vezes é o pavio. Quando você usa um candle, você usa o candle do começo ao fim, que é do fundo ao topo. Então você consegue usar ainda, como é um candle único para descrição de movimento do Fibo, você consegue usar ele do começo ao fim e relevar o pavio. Agora, quando você projeta com o pivô, você não pode relevar o pavio, porque cada candle teve um pavio diferente. Então, na matemática, quando o Fibo for traçado, não vai dar tanta exatidão de movimento quanto você levar o corpo, porque o corpo foi a soma dos fechamentos entre todos aqueles movimentos. Agora, em um pavio, um candle só, quando você projeta nesse caso, em um só, você pode levar como consideração o topo do pavio, porque é um candle só, e neste candle teve o mínimo e teve o máximo. Então, você calculou do mínimo ao máximo. Então, você pegou o valor do 0 até o 100% daquele candle, de movimentação dele. Agora, quando é com pivô, você não pode levar os pavios para projetar, porque você vai, digamos assim, gerar não uma falha, você vai gerar um cálculo não exato. Um cálculo que não vai te dar exatidão, porque o pivô vai depender de mais do que um candle. E cada candle vai ter uma máxima. Então, você leva o corpo, porque você vai levar em consideração os fechamentos. São valores que, digamos assim, foram definidos durante aquele prazo e te dá uma certeza maior que o 100% vai ser alcançado. Não sei se você consegue entender essa lógica, mas são duas formas de calcular. O Fibo, ele é uma ferramenta multiuso. Ele tanto faz a retração do fundo ao topo, como ele faz a projeção do fundo até no caso aí, o pavio, né? Ou um pivô, caso a gente faça ele contando como um pivô, e isso serve como um espelhamento.
tanto para cima quanto para baixo, tanto comprado quanto vendido. É uma ferramenta que tem várias miudezas, né? Várias, não é miudeza a palavra, tem várias funções e cada uma delas você tem que aplicar de uma maneira exata, como se fosse, deixa eu tentar te descrever algo mais técnico. É como se fosse, de novo, aquele exemplo de você fazer uma estátua e você ter que pegar lá o formão para poder bater. Por mais que você saiba que bater com uma certa força vai gerar vai moldar aquilo de uma maneira, você sabe se você mudar o ângulo, vai fazer uma curvatura diferente na peça, você sabe se você usar a ponta, vai aprofundar de uma maneira distinta. Então é a mesma ferramenta utilizada de modos diferentes. E o fibo, ele tem mais do que um modo de se usar. Tem gente que acha que fibo é só do fundo ao topo. Ele é tanto do fundo ao topo, quanto do começo até o corpo, né? Quando a gente projeta em pivô. Mas bem, voltando para não ficar longo, para não fugir muito do raciocínio. Não, mas aqui, só para mim... Sem problema, pode perguntar. Peraí. Então, mas no caso aqui... Não, mas agora eu entendi. A gente montou o fibo nesse kendo aqui, porque a gente está fazendo um ABC curto no movimento curto. Então, você montou dentro desse próprio kendo aqui, o 0 e o 23 dentro do próprio kendo, porque a gente está fazendo um movimento de ABC. Mas se fosse para a gente fazer movimento, a gente teria... Se fosse uma projeção para você porque ele não estava entendendo. Se fosse uma projeção maior, você não ia usar essa referência, esse kendo. Você ia pegar o mapa e buscar o fundo referência, que seria lá em volta, abre mais o mapa aí. Olha mais para trás, no caso, né? Se eu usar aquele fundo lá atrás, ó, aquele fundo lá embaixo. Esse? Não, lá o mínimo, a parte mais baixa, lá no anterior. Esse fundo aí você usar. Por que esse fundo que você usar? Porque ele dá a tendência de alta antes do preço reverter e romper os fundos anteriores. E aí você tem que pegar esse fibo que a gente traçou, vir lá de baixo com ele para tentar achar o 100%. E você acharia o 100%. Seria no topo desse movimento que ele deixou, lá no topão. Então você ia buscar um 100% aí. E aí, tudo que acontecesse daí para baixo seria uma possível correção desse movimento de alta e você ia ter que trabalhar dentro dos níveis de fibo. Então, como a gente pegou um período curto, digamos assim, né, um movimento curto, não tem por que você traçar pelo pivô, você traça pelo kendo. Quando eu identifiquei ali, pedi para você traçar só no kendo, foi porque um simples movimento curto, e lógico, a gente já estava com o gráfico aberto, a gente já viu o que estava acontecendo. Assim fica tudo muito mais fácil, até mesmo para mim explicar fica mais fácil, porque já aconteceu o movimento. Durante o preço rolando ali ao vivo, você fazer isso tem que ter muito sangue frio. Não estou dizendo que não é possível, mas tem que ter a visão clara que o preço vai estar longe das médias, que as médias vão estar embaralhadas, que o preço no passado já subiu, você já alcançou um possível alvo de 100% caso você projete esse fibo lá de trás. Aí você começa montar toda uma estratégia de raciocínio para essa entrada que possivelmente possa ser feita, como executou aí, né? Nós avaliamos um ABC, para que ela tenha fundamento. Uma entrada, ela tem que ter sempre um fundamento, não só para poder justificar que ela seja feita, mas para que quando você tomar um stop, caso ela volte, você estude o porquê você fez aquilo e avalie o erro. Então, por exemplo, se tivesse colocado essa entrada aí, em vez de ter alcançado esse 100% como alcançou, tivesse voltado, estopado na cara, qual que seria o fundamento? Porra, eu fiz uma entrada de compra abaixo das médias móveis, sabendo que o preço tem que romper as médias móveis e tinha a chance dele bater nas médias e voltarem e me estopar. Entende? Você começar a ver que o seu erro na entrada, por mais que você tivesse projetado usando esse mesmo candle que a gente fez e tudo mais, você ia ver que a entrada ia ser uma entrada errada, pelos fundamentos que você montou na entrada. Agora, se, nesse caso, né? Nesse caso ele aconteceu, ele fundamentou, usou o mesmo candle, alcançou 100%, o que isso quer dizer? Se alcançou 100%, realiza, porque a tendência está de baixa, tem um topo anterior a ele que ainda não foi rompido.
no caso está indo 1 hora também, né? Se jogar nos 5 minutos, você vai ver que esses 5 minutos vai ter bem mais fundamento, esse movimento todo aí vai ter uma proporção maior, então você vai conseguir raciocinar. Com o tempo, eu espero que você comece a pegar esses detalhes, que é o que eu sempre te falo, e nessa aula não vai ser exclusividade, eu vou falar mais uma vez, é o tal do tempo de tela. É você estar no mercado e ver o movimento acontecendo e voltando na sua cara, para você olhar rápido e falar assim, isso vai acontecer dessa forma. São os padrões que o mercado deixa. Isso são padrões. Isso vai se repetir milhares e milhares de vezes enquanto você operar na tua vida. Quanto mais rápido você começar a assimilar essas coisas e começar a se testar, mesmo sem você colocar dinheiro, mesmo olhando só o gráfico, o preço está rolando, você viu um movimento desse que o preço voltou para baixo, deixa um ABC de compra, projeta só por curiosidade um FIBO e deixa o FIBO lá projetadinho, que nem você fez agora, só para ver se ele vai bater no 100% e voltar. Se ele bater no 100% e voltar, você sabe, opa, não é tendência de alta, ele simplesmente corrigiu e vai vir para uma venda. Aí você começa a buscar a venda, você continua a tendência de venda. O que nós procuramos no trade, o que eu te ensino e o que eu ensino a todo mundo, não é você comprar e vender, é você identificar a tendência. E durante a tendência, vão ter oportunidades de você fazer trade, seja para cima ou seja para baixo. Na verdade é isso que eu queria aprender mesmo, a analisar o gráfico. Não fazer simplesmente compra e venda, é olhar o gráfico e falar, caramba, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Exato, é isso que o Alexandre Batista tenta passar. Porque senão, que nem se for só compra e venda, beleza, eu me aperfeiçoaria no Fibonacci por causa desse Fibonacci aí direto, mas não é só isso, eu quero aprender a olhar o gráfico e falar, caramba, esse movimento que eu conheço, pode ser uma reversão, pode ser compra, pode ser venda, só de olhar, aí a gente monta o Fibonacci, faz as coisas, aí traça para confirmar aquela visão que eu tive de início. Exatamente. É isso que eu quero chegar um dia e bater os olhos e entender o gráfico. É a boa e velha tempo de tela. Você vai ter que, Você pode repetir na frente do computador, irmão, e ralar mesmo. Os próximos anos aí, cada vez mais eu sei que sua vida é muito atribulada em questão de tempo, você tem muitas responsabilidades, mas essa parte eu não tenho como fazer por ti. Eu posso te passar assim, tá certo. mastigar o máximo para ti, mastigar o máximo, mas você vai ter que adquirir. É andar de bicicleta, tem que cair. Como aquele tempinho à noite que eu falei pra você que ia tirar, é como a gente tá tendo aula à noite agora, eu tô usando à noite, mas Tira de manhã, você tem tempo de manhã ainda. Tem, mas essa semana aqui eu dei uma preguiçada, hein? Acordei mais um pouquinho mais tarde, mas tarde assim, né? 6 horas da manhã é tarde. Não depende de mim a sua justificativa, Eu tem sei. que cabe ouvir ela, porque ela só cabe a ti, você que tá se sei. Não, é isso que eu tô falando. Essa semana aqui eu fui meio puxadona, mas aí eu. Cedo assim, continuo acordando cedo, 6 horas. Mas o normal é 20 para 5, né? Uhum. Mas vamos atrás desse tempo de tela. Qualquer minuto na frente de um gráfico já é muito importante. Não, sabe por quê, Ricardo? Essa semana eu tive a prova disso, porque a gente vem estudando todos os dias. Então, de um dia para o outro, não dá tempo de esquecer muito. Aí, como eu mandei o note segunda-feira, acho que foi segunda ou terça, acho que deu problema, mandei para arrumar. A gente estava usando de manhã da segunda, ele deu problema, aí continuamos no celular, pelo celular, aí levei ele da segunda. Aí eu peguei ele acho que na quarta-feira. Foi na quarta. Só que a gente voltou a estudar ontem, né? Que na quarta eu tive que trabalhar, acabou não dando certo. Voltamos ontem. Aí, pra você ver, só ficamos terça, 2 dias. Terça e quarta, né? Porque nós estamos na segunda de manhã. Olha aí pra você ver que prejuízo. Onde parecia que era o primeiro dia de aula, praticamente. Mas justamente a sensação sempre vai ser essa. Eu vou te fazer uma confissão agora e vai ficar gravado aqui. Nesses meus últimos anos, teve períodos que eu parei de analisar gráfico. Literalmente, eu tive que mudar um pouco da minha dinâmica de vida, né? Tive que procurar outra forma de sobreviver, de ganhar meu dinheiro, essas coisas todas. E até mesmo para respirar um pouco, eu já estava também saturado, eu passava muitas horas na frente de um gráfico. Teve dia que eu passei 18 horas na frente de uma tela de computador e às vezes no celular, 18 horas no celular analisando o gráfico, sem parar, constante. Comia com o telefone na frente, vendo o gráfico se movimentar e tudo mais.
aquela loucuragem toda, e é bom pra mente respirar também. E fiquei 2 meses e meio, assim, sem abrir gráfico. Tirei a plataforma do meu celular e não olhava. Nem cripto, nem mini índice, nem dólar, nem nada. Quando eu voltava, para mim era bom porque eu conseguia começar a filtrar aquilo que me era mais importante de setup, mas eu me sentia ainda assim como um iniciante, porque a minha dinâmica no gráfico, né, acompanhar a movimentação, começar a identificar os padrões, eu sentia que eu estava, digamos assim, destreinado. E aí eu tinha que passar pelo menos uma semana, 1 hora, 2 horas por dia olhando a movimentação aquele ativo que eu estava querendo operar, para eu conseguir pegar o ritmo de novo dele, para entender que ele é mini índice. Eu estou há uns 3 meses, 2, 3 meses sem operar mini índice. Se eu entrar no gráfico, por mais que eu saiba todos os padrões, eu como trade não consigo me colocar na posição de investir no mini índice, porque eu já não lembro mais como é que está o fluxo do mercado, porque ele muda, né? Como a gente está lidando no momento, como é que o país está lidando, como é que as empresas estão indo, é capaz que eu veja um setup, tente entrar nesse setup e ele me stop, e aí eu tento entrar de novo, ele me stop de novo, porque a tendência daqueles investidores tá para um certo âmbito e eu tô com viés de 3 meses atrás ainda. Verdade. É muito curioso, mas é o que eu te falei, é o tempo de tela. Quando você quer operar algo, você tem que se propor a ter o tempo de tela, para você também seguir esse fluxo. É um fluxo no final. Era engraçado, olha pra você ver, quando eu comecei isso daqui, a gente vai sempre aquela onda, né? A gente vê aquelas propagandinhas, ganhe dinheiro, fácil. Eu nunca passei por essa, mas eu já assisti, eu já vi algumas. Na realidade, eu vou falar pra você, eu entrei nesse ramo através dessas propagandas, né? Como você sabe, eu comprei um curso do doidão lá, né? Fique rico e pague seu croissant com day trade. Comprei um curso do croissant. Pra ver se até hoje eu consegui comer esse croissant ainda, tá osso. Já pagou alguns croissants no mercado, pelo visto. Paguei. O mercado tomou um monte de croissant, meu, já aqui, e eu não comi nenhum, hein? Só que é engraçado, então, a gente entra nessa ilusão, né? Mas falar pra você mesmo, bem de tudo. Agora, eu tô começando a entender o que realmente é análise gráfica, cara. Que lá, no passado lá, eu só achava que, quer dizer, na minha cabeça eu achava, né? Mas olhando hoje, eu não sabia era merda nenhuma. Desculpa falar de errado aí. Não, pode ficar sincero que esse croissant vale a merda. Eu acompanhava muito na época, né, o Portes e o Ferreira lá, eu esqueci o nome dele, é um que faz Forex, né? Esqueci o nome dele. Eu não conheço, eu não posso falar, só conheço do croissant. Não vou lembrar o nome agora dele também. Indiferente. E ele faz muito de Forex. E as propagandas dele, ele fazia zoando Portes. Aqui eu vou ensinar você a ganhar dinheiro de verdade, não com desenho de N, que o Portes é aquele N, né? Faz aquele Nzinho, rompeu o topo, compra. O Nzinho rompeu o topo, compra. Ou ao contrário, né? Rompeu o fundo, compra. Ele só fala desse jeito. Só comprando um rompimento de topo e perda de fundo. É só isso aí. É só essa doideira aí. Tinha um doidão que queria comprar de mim de atrás do curso aí, eu devia ter vendido pra ele. Não faz essa desgraça com os outros que não volta pra ti o karma. Então eu falei pra ele, irmão, só não vou vender pra você porque eu tenho mais cursos aqui nesse e-mail meu aqui, aí você vai ficar abrindo, aí vai ficar acessando meus outros cursos aí, tinha quieto. E vou confessar pra você também, eu sou um verdadeiro comprador de curso, hein? Comprei curso, hein? Meu Deus do céu. Como é que a vida... Eu fico impressionado como é que a vida é, né? Compraste tanto curso e foste te dar bem logo com um curso de graça. Como é que as coisas são, né? Olha pra você ver. Eu tava subindo a escada de casa hoje, e hoje eu tava... Agora eu tô bem, né? Tomei um banho e tô bem. Hoje eu tava psicológico hoje meio abalado. Quebrado assim, tem dia que a gente parece que a gente fica fraco. Sou um cara que... Dia de luta, dia de glória, meu amigo. Eu não gosto de mostrar minha fraqueza pra ninguém, mas hoje espiritualmente eu tava fraco. O corpo tava cansado, a mente fraca. Eu vinha subir na escada ali, aí já começa essa mutação, né? Cara, você tá cansadão, não vai fazer aula não, toma um banho e dorme. Cara, como Deus tá no céu.
Você falou o negócio de aprendizado de graça, agora eu lembrei. Eu subi na escada ali, eu falei, caramba, Deus botou essa oportunidade na minha vida, cara. Um conhecimento gratuito, com aulas ao vivo. E, cara, vai com dor, cansaço, preguiça, vai ter que ir desse jeito mesmo. Não tem como, Não tem importa que como vai aproveitar. ser, contanto que vá. Pá. Cara, nem que eu esteja olhando você, escutando você falando aqui, olhando pro gráfico, mas às vezes a cabeça tá lá, não sei na onde, mas eu tô aqui, cara. Como a gente fala, é criar hábitos, né? Tô criando esse hábito de ter que estudar e ter que estar aqui, e a mente tá entendendo isso, entendeu? Eu aprendi muita coisa com o PNL. Uma das coisas que o PNL me ensinou é o seguinte: para você deixar de ter um mau hábito, a única forma disso acontecer é você adquirindo um hábito novo. Não necessariamente tem que ser um hábito bom, mas pode até ser um hábito ruim, mas que seja menos pior do que o hábito anterior. É a única forma de você substituir esse hábito que você tem. Não tem como ninguém substituir um hábito ou perder ele sem adquirir um novo. Isso não, o ser humano não consegue assimilar essa informação. Então, para criar um novo hábito, nem que seja, como eu falei, um hábito menos ruim, você tem que lutar e persistir para poder gerar esse hábito na sua vida. Eu penso o dia inteiro, você acredita? Eu fico pensando, eu quero mudar de vida, eu não vou parar esse curso, eu não vou perder essa oportunidade. Eu penso, cara, diariamente estou pensando nisso, assim, durante o dia. Eu tô ali fazendo uma máquina e vem o pensamento, o que você vai fazer hoje à noite? Eu, cara, eu tenho que estudar, não posso me sabotar. Eu fico me cobrando isso. E uma coisa eu tenho certeza, eu vou ser excelente nisso. Meu amigo, eu falo para todo mundo isso, e por mais que as pessoas não aceitem, eu ainda assim continuo acreditando. É a mesma visão de Jesus. Eu acredito que todo mundo é capaz, Daniel. Contanto que as pessoas aceitem o fato delas terem que fazer o que é necessário para se capacitar. Se elas se capacitarem a ser capazes, elas serão capazes de fazer o que elas se capacitaram a fazer. Com certeza. Então, ninguém é bom o suficiente para não aprender. Pode ser preguiçoso, pode ser relaxado, pode ser o que for. Agora, burro, não. Não. Não sei que a gente não consiga nem levantar da cama, esteja vegetando, a não ser que a pessoa esteja vegetando. Acho que nem o vegetando, porque o Steve Hawking, que é aquele cara, uma das pessoas mais inteligentes do mundo, o cara literalmente vegetou e ao mesmo tempo ainda continuou processando as informações dele, pensando e divulgando isso através de uma máquina. Então eu não tenho nem desculpa depois de ver um cara daquele jeito. Verdade mesmo. Os exemplos estão aí, né, meu amigo? Os exemplos estão aí. Mas bem, diante do nosso PNL, do nosso desabafo, vou fazer o seguinte: faz tempo que eu não mostro a tela para ti, você já desenvolveu bem a visão, já pegamos essa gala de cima a baixo, já pegamos um trade aí, já esses últimos dias foi mesmo um bate-cabeça. Eu vou te dar um respiro para tua mente não pensar tanto, eu vou te mostrar meu gráfico aqui. Bora. Vou começar a te passar a visão daquele meu estudo pessoal, para a gente acompanhar o Bitcoin, para ver como é que a coisa tá indo, porque eu acredito que vai acontecer algo muito grande no Bitcoin. Se já não aconteceu, deixa eu ver como é que tá aqui o Ethereum. Bem, vamos a isso. Bitcoins. Senhor Bitcoin, 60 minutos. Fuse. Opa. Então aqui nós temos o nosso gráfico do Bitcoin no tempo de 60. O canalzinho de baixa maroto vindo lá do nosso topo histórico. Temos linhas amarelas e vermelhas definindo pontos chaves. Só para recapitular, são os nossos fundos referência. Fundo referência. Movimento de briga aqui de consolidação também referência. Topo referência. Dentro de toda essa briga referência aí que eu citei, nós temos um canal de alta. Esse verdão que está aqui a subir. Dentro desse canal de alta, temos pontos. Foi traçado no mensal isso, tá? Esses pontos que estão definidos aqui. E nada mais, nada menos são candles mensais do fundo ao topo.
Eu tracei pirâmides para definir entre um candle que partiu de um ponto mais baixo até um ponto mais alto, depois um ponto mais baixo, consequentemente um ponto mais alto, um ponto mais baixo. Vou puxar essa linha mais. Consequentemente, desse ponto mais baixo, elevamos a um ponto mais alto, que superou a máxima desse daqui. Depois que ele superou, esperei um ponto mais baixo, consequentemente, e estou levando em consideração que este mês ele tem que buscar um ponto superior que ultrapasse essa alta, e com certeza vai ultrapassar essa alta anterior e o ponto anterior. Só que estamos consolidados diante do movimento do Bitcoin, que essa área do 29 ao 31 é um grande ponto de resistência, porque os grandes investidores não querem que ele ultrapasse nesse momento 31 para não ficar caro demais para ele comprar, e nem que ele venha muito para baixo, porque quem já está comprado aqui de cima do 31 não quer que desvalorize. Motivo não sei dizer, como toda a questão da economia complexa, não vou eu aqui querer falar de macroeconomia no meio de uma análise, deixa isso para quem é mais gabaritado. Dentro da minha análise simples e fundamentalista e ao mesmo tempo técnica, eu tenho a minha linha do meu canal de baixa perfeitamente cruzando e a minha linha do meu canal de alta perfeitamente cruzando, montando aqui o meu triângulo, que é onde o preço está trancado neste momento, dentro desta área aqui. Eu tenho um preço trancado dentro dessa área. Há possibilidade, eu acredito nessa possibilidade e ainda assim torço para que ela não aconteça. Que o movimento fique trancado no mês seguinte, né? Estamos agora em agosto, que é esse candle aqui. Dentro desse candle, eu espero que ele feche ou acima ou abaixo, para mim é indiferente. Se ele fechar abaixo, eu espero que ele venha buscar o fundo do meu canal, o fundo desse candle. O que ele decidir fazer para mim tanto faz. Quanto mais barato ele tiver, para mim melhor. E aí é possível que eu compre dele. Então, se o preço cair para dentro do meu canal, eu vou buscar o fundo para depois tentar buscar uma alta, ou para perder esse fundo e buscar esse fundo anterior aqui, ou buscar o fundo anterior a ele. Onde ele vai, não me cabe descobrir. Só tenho meus alvos definidos já. Caso ele decida subir, eu já tenho aqui traçado meus objetivos, que é o rompimento desse nível do 30 e o nível do 31. Isso no mensal. Jogando isso no semanal, eu tenho um desenho já montado aqui também, né? Posso fazer já esse para cá. Já tem um desenho montado. Opa. Já tem um desenho montado também daquele meu triângulo que nós vimos no mensal, só que aqui, como passamos para o semanal, ele consegue me definir mais novos pontos aqui de candles que ainda assim estão trabalhando dentro do meu triângulo, que seria um triângulo descendente, né, uma pirâmide invertida para baixo. Dentro desse movimento, eu acredito que ele ainda assim vai continuar, como eu falei para você, né? Se não por mais 2 meses, creio eu que mais um mês. Por que mais um mês? Porque dentro desse movimento aqui dessa área, vou levar em consideração da seguinte forma. Estamos nessa semana, vai abrir mais uma semana aqui, vai abrir mais uma semana aqui e possivelmente mais uma semana aqui, caso ele venha. Então, 1, 2, 3, 4, mais um mês de movimentação dentro do semanal, ou para romper para lá, ou para romper para cá. Para onde ele vai é indiferente, como eu bem citei. A mim não me cabe tentar adivinhar para onde ele vai, só preciso ter alvos, caso ele vá, eu consiga me resguardar e realizar as operações. Com isso, diga, pode falar. Só para entender que no momento ele está no movimento de alta, mas ele vem dentro de uma linha. No momento eu vou te dizer o que ele está.
Pera, só apagar isso aqui. No momento ele está dentro desse movimento aqui, ó. Tá consolidando dentro do triângulo aí, né? Ele tá. Peraí que eu já vou te explicar o que está acontecendo. No momento ele está dentro desse candle aqui, ó. Deixa eu no mensal. Deixa eu jogar num gráfico que não dê pra ver. Vou botar numa cor distinta. Colocar ele bem pretão. Colocar ele bem grosso para ficar mais fácil de visualizar na imagem. Esse nível. Opa, preto não deu certo. Vou botar no rosa para ficar uma coisa mais chamativa aí, né? Dentro do fundo deste candle e dentro do topo deste candle, desse mesmo topo, vamos falar desse movimento todo aqui, né? O preço está no nível 0 aqui, está no nível 100 aqui, correto? Correto. O preço nem superou a máxima e nem perdeu a mínima. O preço está corrigindo. E neste momento ele tentou romper aqui, ó, que é justamente os 50%. Ó. Estamos trabalhando nos 50%. E quando eu digo trabalhando, de toda essa alta que fez, ele corrigiu 50%, bateu no 50%. E se eu aproximar mais, nesse momento ele está acima dos 50%. Então ele já corrigiu, ele já bateu nos 50% e já está trabalhando acima. Ó. O que me cabe agora? Eu estou olhando no semanal, tá? Esse é um gráfico semanal. Nesse semanal, eu tenho que esperar que daqui até segunda-feira, hoje é sexta, daqui até segunda-feira ele não deve, né, que ele não deve fechar abaixo, ele não pode fazer isso aqui, ó. Fechar abaixo dessa linha. Ele não pode fechar abaixo dessa linha, senão ele vai dar continuação para buscar o quê? Para buscar o meu próximo nível, que é o 38. E aí, senão esse próximo candle que vai abrir nessa próxima semana vai querer vir buscar esse nível de 38. Buscando o nível de 38, há a chance dele, vamos dar uma linha desenhada aqui, buscando o nível de 38, ele vai perder o meu canal, ó, meu canal de alta, que é essa linha verde. Então eu tenho dois fatores importantes, que é a minha linha verde de tendência de alta, que está vindo desde o mês de janeiro, e o meu canal de baixo está vindo desde o mês 11 de 2021. Então eu tenho um canal de baixo de 2021 do mês 11 que está caindo, passando aqui, cruzando exatamente o meu canal de alta que está vindo no começo desse ano. Estou num ponto muito importante do Bitcoin, dentro da minha análise, dentro do meu fundamento de padrão gráfico. Se a próxima semana ele vier trabalhar aqui até o nível de 38, dentro desse candle aqui, ó, só desse candle que eu estou analisando, vai mostrar o quê? Que eu perdi os 50%, que os vendidos estão com mais força e que o preço tende a querer voltar para dentro desse canal maior. Se ele voltar para dentro do canal, os níveis que estão definidos como fundos são os alvos que o preço pode alcançar. E sendo bem sincero para você, não me surpreende caso ele venha buscar aqui embaixo, daqui até dezembro, para só no ano que vem o preço começar a pensar em subir para buscar os níveis lá dos 68. Por quê? Volto a falar, eu tenho que entrar naquela questão do macro, né? Da questão de muitos investidores grandes, muita gente grande do mundo, grandes empresas, grandes institucionais, grandes fundos de investimento, milionários, bilionários e pessoas que estão vendo que ter Bitcoin é a única forma de se proteger dos governos, de toda essa questão do dólar agora está entrando numa grande crise, possivelmente entrar numa recessão nos Estados Unidos, depois da nota que ele teve essa semana de rebaixamento de crédito, depois de todos esses fundamentos que mostram uma fraqueza no mercado americano, no dólar como um todo, o Bitcoin, conforme o mercado americano se desvaloriza, ele ganha valor, porque ele, de certa forma, é uma reserva de valor. Ele hoje trabalha como uma reserva de valor semelhante ao ouro. Então, quando o dólar cai, o ouro sobe, porque as pessoas compram ouro para se proteger, porque o dólar não vale tanto. E neste momento o dólar está caindo,
Porém, o Bitcoin está mostrando um sinal que, por mais que ele esteja corrigindo abaixo aqui, né, do 31, ele não está perdendo o fundamento dele, que é perder o 26. Ele não está vindo para baixo com violência. Quem está vendendo Bitcoin esses últimos... Deixa eu ver quantos dias nós estamos falando aqui. Baixa 3 de idade, intervalo de idade. Nesses últimos 35 dias, um mês, esses últimos 35 dias, um mês de uma semana, nós não perdemos o candle anterior do mensal. Nós não perdemos essa grande referência aqui do semanal também. Se nós não perdemos, alguém simplesmente está corrigindo de maneira suave para o preço bater no fundo do meu canalzinho aqui. Agora eu vou apagar essa linha para não ficar um monte de desenho aqui. Ele tá para corrigir, bater no fundo do canal de alta, para depois ele vir querer buscar o quê? O topo do canal de alta, como ele fez várias vezes. Ó. Olha como é que ele fez aqui. Ó. Por isso que as minhas linhas estão com triângulos definindo, e toda vez que o preço chegou perto do fundo da minha linha verde, ó, ele bateu e subiu. Bateu, subiu. Bateu, subiu. Ele agora vai bater de novo. Já bateu, na verdade. Né? Chegou bem próximo aqui nessa semana. Ó. Chegou aqui bem próximo. Possivelmente não bateu, mas na próxima semana vai encostar. Se ele encostar aqui, a semana sequente é essa, a tendência é que ele suba. E que ele rompa o 31. Se ele romper o 31, não se esqueça que nós temos stop nessa área inteira aqui. Ó. Todos esses 35 dias de acumulação tem stop. A chance dessa acumulação de dinheiro elevar o preço do Bitcoin, não vou nem ser muito otimista e falar que vai no 50. Vamos falar que vai só no 34, tá? Para ficar mais sensato. E vir até aqui, ó, 34, 35, é grande. Porque proporcionalmente, para ficar uma coisa sensata, para não ficar esse vídeo tá gravado, você vai falar, vai querer adivinhar que o Bitcoin bateu lá não sei aonde. Eu não quero adivinhar nada. Eu só quero que a proporção da minha análise técnica funcione. E como a minha análise técnica tende sempre a me dar um bom resultado, e o Fibonacci me ajuda nisso, eu só quero uma coisa simples, Daniel, que meu Fibonacci projetado nesse candle aqui, ó, do fundo ao topo, os 50% dele me deu alvo. Simples assim. Pronto. Do fundo ao topo. Não vou levar nem o pavio, eu vou levar o corpo para ser mais humilde. Para chegar no 34, ficar uma coisa mais sensata. Eu só quero que do fundo até os 50%, que tá aqui, né? Opa. Do fundo até minha linha de 50%, que é essa linha que tá aqui, né? Esse nível que tá aqui cortando, ó. Projete um alvo que vai até aqui em cima no 34 e que esse próximo candle que nasça possa vir até aqui em cima no 34. Só isso que eu quero. Não é nada muito complexo, não é nada muito difícil, não é nada muito mirabolante, mas é o que é possível dentro da análise técnica humilde, bem humilde. Faz sentido para ti isso? Faz. Então é assim, mesmo diante disso, agora tirando um pouco da sandália da humildade, como diria a galera do Pânico, eu gostava muito. Eu também. Mesmo tirando um pouco da sandália da humildade aqui, eu posso fazer o seguinte, imaginar que eu vou estender o meu 50% até o topo desse pavio e buscar o 36, o que seria, na minha visão como analista técnico, muito plausível para alcançar minha linha dos 50% do meu Fibonacci, do meu 50% da minha linha do meu canal de alta, que é essa linha pontilhada que está correndo aqui, ó, tem uma linha pontilhada aqui, ó. Eu tô vendo aí. Essa linha pontilhada é os 50%. Há uma chance, como já aconteceu no passado, até mesmo nesse candle, vou até apagar o meu Fibo aqui, por enquanto. Há uma chance, como aconteceu aqui, ó. Olha onde que bateu aquele candle grandão. 50. Exatamente no 50, na minha linha de 50% do movimento. No passado aconteceu, ele sempre vem brigar na minha linha de 50% aqui no passado onde aconteceu. Eu não estou recriando a roda. Eu estou simplesmente entendendo como é que a engrenagem funciona para girar a roda. Eu estou parando e prestando atenção como é que gira
e tentando tentando continuar esse movimento e seguir o fluxo do giro. Simplesmente isso. Só que usando análise técnica, num padrão de estudo baseado no mês 11 de 2021, começo da queda, baseado no começo da alta, no começo desse ano, né? Levando em consideração lá o 2022, né? Então, levando em consideração esse candle aqui, ó, 11 de 2022, subindo até o momento de agora. Ele pode continuar sua tendência de alta dentro desse movimento dessas linhas verdes, como ela pode, agora que ela tá fazendo um pullback em cima da sua linha laranja, do movimento de baixo, ela pode retornar e buscar lá embaixo, né? Se ele buscar lá embaixo, qual que é o meu alvo? Meu alvo é o fundo. Qual fundo? Ou o fundo desse movimento, ou se eu quiser ser humilde, o fundo deste. Ou eu busco do 29 ao 26, ou eu busco do 29 até o 24, ou eu busco do 29 até aqui embaixo no 19. Para mim, onde vai é diferente, irmão. Eu sou day trader. Eu tanto opero na venda quanto na compra. Para mim, se subir 10 ou se cair 10, é indiferente. É 10 da mesma forma. Eu não quero saber para onde que vai. Só quer pegar o movimento. Se cair 10, para mim é melhor, porque aí eu ganho $10 mil de movimentação para baixo e vou ter oportunidade de comprar Bitcoin em 19, não vou comprar Bitcoin a 35. E aí o dinheiro do lucro que eu tiver eu compro a 19. Porque você comprar ele, vamos supor que ele alcance lá o 26 ali, 26, ou 19 que seja. Uma certeza você tem, ele vai corrigir e vai tentar buscar o 31 de novo, né? Em algum momento ele vai buscar o 31. Seja vai ter amanhã, seja semana que vem, seja daqui a 6 meses, seja daqui a um ano. Em algum momento ele vai voltar. Porque a tendência do Bitcoin é seguir em direção ao topo histórico, ao 68. O objetivo de todos os investidores de Bitcoin do mundo, nesse momento, não é nem chegar no 100 mil, é chegar no 69. Todo mundo que tem o Bitcoin é que chegar no 69. Já chegou no 69, cara? $1.000. Já saiu lá no caso do zero absoluto. Quando começou a contar aqui, saiu do 5.841. Foi no ano de 2020. Tem um vídeo do Ogro. Sabe quem é um Ogro? O André Machado? Sei que falou. Eu comecei a assistir vídeo dele por causa de você que você falou pra mim. Ele é o professor, ele que foi que me ensinou aí, os vídeos dele foi que me ensinou toda essa questão de análise técnica. Minha formação, boa parte dela é baseada na análise técnica do André Machado. Tem um vídeo dele que eu estava assistindo essa semana, e aí ele estava fazendo um estudo sobre Fibonacci, mostrando umas coisas. Eu gosto de rever para poder pegar alguns insights do que ele mostra. E aí, só que assim, é um vídeo muito antigo. E por um acaso, ele fez um Reels, né? Do vídeo daquela aula que foi gravada e todo mundo compartilhou aquela aula dele. Eu acho que é o material até que você assistiu, que ele fez, eu acho que em 2020, alguma coisa do gênero. Ele estava analisando o movimento do Bitcoin na casa dos 5 mil. E fazendo lá, botando Fibonacci, falando, não, vamos botar no Bitcoin agora. Aí ele joga no Bitcoin, assim, um vídeo muito antigo, né? Aí ele faz um Fibo lá mostrando, se ele não superar os 5 mil e for até os 6, ele vai voltar até não sei quanto, não sei o quê. Foi bem nesse comecinho aqui, ó. E ele tava estipulando, né, que o preço ia chegar próximo dos 6 mil. Aí eu vejo esse gráfico agora saindo dos 6 mil e indo até os 68 mil. Imagina, o cara que analisou um candle na casa dos 5 mil, especulou que ele fosse no 6, hoje, com toda a certeza do mundo, perceber que ele chegou no 68, tá trabalhando no 30, segurando de maneira técnica, uma projeção que além de mostrar que vai lá no 68, no 69, tem toda uma especulação mundial dizendo que ele vai pelo menos chegar no 100 mil, e gente falando que vai chegar no 1 milhão em 5 anos, eu não duvido nem um pouco, velho. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Não é nem se, é quando. É quando ele vai chegar. Quando vai chegar. Mas bem, deixa eu voltar aqui.
Como eu falei, eu só quero que ele ande e quando ele andar eu quero ter saldo suficiente na corretora para poder fazer o day trade. É só isso que eu não tenho mais, eu tô lutando constantemente com o meu setup mental de vida e não é que não criar expectativa, é não criar a dependência de querer saber quando que o mercado vai andar ou quando vai começar a nova tendência, né? Porque vai começar uma tal de bull run. Você sabe o que é uma bull run? Não. Corrida dos touros. O que é uma corrida dos touros? Vamos lá. Dentro desse movimento aqui, ó, do fundo ao topo, nós temos uma movimentação em porcentagem de dólar. Cadê se ele me dá? Dólar, USDT, ele não dá uma movimentação. Foi 101%. Vamos levar em consideração a porcentagem. 101%. Dentro desse 101% de movimentação, nós temos aí um prazo de tempo que variou daqui até aqui, né? Que variou, vamos lá, 231 dias. Então, em 252 dias. Dentro desses 252 dias, nós não estamos numa tendência de alta, numa bull run. Nós estamos numa simples tendência para romper os topos anteriores dentro dessa grande tendência que nós estamos vendo de baixa, que já calha para ir já mais uns 371 dias. Uma bull run é basicamente isso daqui, Daniel. Ó, levando em consideração que estamos no gráfico semanal, eu vou jogar no mensal para ficar uma coisa mais clara para você entender. Imagina que durante cada um desse é um mês, tá? Durante 5 meses nós subimos 500%. Caramba. E direto, hein? Agora sim, vamos lá, com calma. Nós subimos 500% durante 5 meses dentro de um movimento que não tinha as maiores empresas do mundo, que não tinha as pessoas mais milionárias do mundo investindo nisso, que os países não estavam comprando Bitcoin, que a maior fonte de renda do mundo não estava focada em adquirir o Bitcoin. Só que neste momento, nós temos tudo isso que eu falei focado em comprar Bitcoin. O que nós fizemos nessa bull run aqui, ó, nessa tendência de alta, saindo dos 5 ou dos 6 ali, vindo até os 60, de maneira exponencial, a tendência que vai ter na próxima corrida, seja esse ano, seja ano que vem depois do halving, tende a jogar o nosso alvo lá em cima, ó, lá naquele nível de Fibonacci que já está projetado. Olha como é que eu fiz a projeção aqui. Eu saí do Fibonacci nível 0 aqui, coloquei ele projetado, estendido até o último nível nesse pivô aqui, né? Olhando para o passado, aquela análise que nós sempre fazemos, né? Do fundo até o passado como referência. Coloquei dentro dessa análise essa linha de raciocínio aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso. Tá? Não consigo mexer. Aqui. Então, vou apagar. %, primeiro nível, 80%, segundo nível, o 61%, 50%, projetando aqui já no 100 mil. Se eu botar direto 50% aqui, vou aproximar para ti, que você está quase rolando os olhos aí na tela. Covardia, né? Se eu puxar só o primeiro nível, que é o 50, ele já me dá um alvo no 106 mil. Nós estamos no 30 mil. São 70 mil dólares para cima. Não se esqueça nunca daquilo que eu falo. A cada $1.000 que sobe, você botou uma entrada lá na Bybit. A cada $1.000 que sobe, são 250% de lucro a partir do momento que você fez a entrada.
Nós temos, teoricamente, aqui 70 mil para subir até um nível simples de Fibonacci em 50%, que é o primeiro nível. Se projetar isso para cima, já jogando no último, né, que foi o que estava feito ali, de maneira bem simplista ali, numa análise muito simplista, ele está me jogando $262 mil. Caramba. Lembrando, são todas as empresas do mundo que vão absorver Bitcoin, todos os bancos do mundo vão comprar Bitcoin, todos os bilionários e milionários do mundo vão adquirir Bitcoin, as pessoas pobres e ricas que sabem sobre isso estão comprando Bitcoin. Então, assim, não é se, é quando. Então... Vai chegar, mas quando, né? É 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa quanto tempo vai ser. Eu vejo isso daqui, eu vejo esse gráfico aqui na minha frente, eu vejo ele como a minha aposentadoria. Não porque eu vá ficar rico com ele, mas que todo mês eu vou trabalhar, que em vez de eu botar lá na previdência privada, todo mês eu pagava a previdência privada para quando eu tiver 65 anos, ou 70 anos, sei lá com quantos anos que se aposenta agora. Quando eu tiver com essa idade, e todo mês eu faça trades e tiro um pouquinho do capital, tire lá $500, $100, $200 e vá guardando numa conta, tradando isso daqui ó, até os 200. Não quero me tornar milionário de uma vez só, não. Eu vejo ele como uma aposentadoria porque vai ser a oportunidade, porque os alvos estão definidos. A análise está definida. O nível de Fibonacci está definido. Então, se eu fizer com bastante consciência, né? Se for feito com bastante consciência, com bastante coerência, levando fundamentos e tudo mais, não é impossível tradar isso até os 200, porque o alvo já está definido. E não sou eu que vou falar para você, e creio eu que não vai ser você que vai duvidar, mas quando a gente traz tal desse Fibonacci de um fundo até um topo passado, a tendência de acertar sempre é muito provável. Eu que o diga. Tô pegando uma paixão desse Fibonacci e falar pra você. Cara, isso é a melhor ferramenta que tem na análise técnica. Eu desconheço uma ferramenta com maior precisão. E é o que o André Machado fala e bate, e diz, e muita gente hoje já conhece ela, já utiliza, e tem alguns ainda que não conhecem, que vão passar a utilizar. E quanto mais a pessoa se aperfeiçoa, por isso que eu também faço questão de ver cada mínimo detalhe. Quando eu pedi para você traçar o Fibo lá, por isso que eu te expliquei isso. Quando eu pedi para você começar a ver os mínimos detalhes e levar em relação a esses pontos, né? Por exemplo, se eu traçar apenas usando esse candle aqui que for referência, ó, se eu traçar ele do fundo ao topo, levando em consideração esse ponto aqui do fundo até o topinho do pavio, que é um candle contando um candle só. Olha o alvo que ele me dá aqui, ó. Então eu vou usar mais do que uma forma de analisar a Fibonacci, ó. Apenas esse candle como referência, linha de 50% exatamente no 31. Olha que fundamento lindo, ó. Como diria o André, chega da prisão de ver uma coisa dessa. Nível de 50%, 31, 133. Ô, número 3, 33. Número 3 é o número especial. Número 3 e número 7 na Bíblia é o que mais tem. Chegou aqui os 50%. Calhou exatamente com esse movimento aqui. Então isso já ficou um pivô aqui. Essa área já é um pivô. Já está projetado do fundo até esse pivô. Ele pode corrigir até esse nível de 19, ou ele pode corrigir só até o nível de 38. Depois que ele corrigir, ele pode seguir, porque o alvo de 100% é aqui na casa do 46. Saber que a chance de sair do 31 até o 46 são $15 mil. Levando em consideração que são 250% por cada $1.000, estamos falando aí de 2,5 para cada 10, mais de 25 mil por cento. Incrível, eu posso falar uma conta errada aqui falando besteira, mas é uma grande margem para um trade, né? Sair essa porcentagem toda. Tem bastante dinheiro, a movimentação é grande. Vai levar agora os próximos meses para frente. Bom, Bitcoin está falado.
Deixa eu ver aqui mais que a gente pode dar uma olhada aqui hoje. Para não ficar tudo muito vago também. Opa. Tá. E aí, você não vai deixar eu apagar, não? Como é que é? Obrigado. Então aqui Bitcoin tá feito. Eu tenho Ethereum aqui também, ó. Eu estava fazendo antes de começar a aula com você. Eu estava fazendo uma atualização do meu gráfico de Ethereum. Ethereum segue o mesmo padrão de estudo do Bitcoin lá com linhas vindo do passado, no semanal, né? Topo histórico do Ethereum 4.878, levando em consideração que o Ethereum tem uma projeção maior do que a do Bitcoin, porque ele tem uma simetria maior, né? A tendência é que o Ethereum busque o preço do Bitcoin em algum momento. E eu digo nem só o preço de 68 mil, para ser humilde eu digo de 31. Vamos ver se ele chega no nível de 31 lá. Vamos ver se o tal do FIBO chega. 29,30. Eu vou arredondar em 30. Pega aqui um Fibonacci. Não vou trazer de baixo para não ser hipócrita. Vou trazer ele desse ponto aqui. Do fundo, usando o pivô do passado, né? Em 50%. Então, desse ponto mais baixo, usando esse pivô como referência na primeira projeção, e depois eu vou usar esse daqui, tá? Ver se chega lá. Então, já está os 50% aqui, né? Levando em consideração que o 50 está aqui o nível, 3.500. Vou projetar ele para cima, alvo a alvo. Já vou direto para o último. Já me alcançou 14 mil aqui em cima. Não chegou no 100. Porém, eu ainda tenho um nível para puxar se eu levar em consideração esse... Opa! Besteira. Se eu levar em consideração este ponto aqui. Então, aqui chegou na casa dos 20 mil. Isso. Tá. Cheguei na casa dos 20 mil numa simples projeção de FIBO também, no Ethereum, pelo próximo dos 30. É outro alvo que eu tenho aí para eu botar no mensal aqui, eu lembro. Para ficar com mais sentido ainda. É outro alvo que eu tenho de Ethereum também. Ethereum é a mesma proporção. Cada $1.000, 250 pontos, 250% de lucro. Cada um colocado, 2,5 de retorno. Cada $1 investido, 2,5 de retorno. Basicamente a conta é essa. Mesma projeçãozinha. Nesse momento estamos dentro de um retângulo. Aqui temos um W. Aqui eu queria mostrar mais o estudo. Ó, essa é uma linha de análise, Daniel. Com o tempo, é importante você começar a pegar. Você ainda não chegou nesse nível de análise, mas eu espero que logo a gente consiga desenvolver aqui, ó, essas zonas. Ó. Você marcar as zonas não com linhas, mas literalmente com uma área, caso o preço venha trabalhar nessa área, para respeitar. Ó. Olha como é que o preço respeita o pavio. Vou te pegar aqui a ferramenta. Olha como é que o preço respeita dentro da área e não foge dela. Neste ponto, olha como é que ele respeita aqui. Ó. Não foge, olha como é que ele respeita aqui. Ó. Não foge. Então você define uma área e quando o preço estiver caminhando dentro dessa área, você não faz trade. Você só faz trade quando o preço sair da área ou para cima, ou nesse caso para baixo. Assim você consegue pegar um movimento com maior certeza e não tem tanto stop para poder te pegar. Depois que o preço voltou, ó, ele rompeu aqui, né? Não fechou, fechou aqui embaixo, abriu de novo, subiu, entrou na área, não rompeu, né? Voltou, fechou. Se ele fechou abaixo, é um trade que saiu do 1860, veio aqui embaixo até o 1700. Pegou um tradezinho bom. Tocou na linha, venda. Para baixo. Tocou na linha, venda. Para baixo. Saiu daqui. Onde que ele veio buscar? Stop aqui em cima na linha.
Saiu da casa dos 1936, saiu até o 1621. $300 para baixo. Mesma coisa, tocou na linha, abriu, veio buscar, corrigiu. Trabalhou dentro da área, não faz trade. Saiu da área, fechou aqui abaixo, né? Fechou abaixo, abriu o próximo candle, tocou na linha, não superou, venda. Busca para baixo. É uma forma mais simples de olhar, tá ligado? Você consegue, é uma forma mais limpa de olhar, digamos assim. E aí demanda mesmo a pessoa ter a paciência, porque a gente está olhando isso num gráfico semanal. Se eu jogar isso num gráfico de 60, olha o tamanho da zona. A zona. Literalmente é uma zona. Aí vai para respeitar essa zona toda. Você vê o preço entrar aqui e não fazer trade, não fazer nada. É uma luta. Aí, já vi água aqui, tá? Bom, isso dito, isso bem pesado, creio eu que já deu a hora, momento.